Muito bem. Nós acabamos de estudar o caso Harwood. Neste caso Harwood, e vocês mandaram material e a professora Cleia está agora trabalhando com ele, né? Vocês mandaram uma escolha de quais eram trabalharam com aquelas forças que são listas daquilo que poderia ser feito para que melhorasse a produtividade das operárias no caso de Harwood. Sempre lembrando que nós estávamos lá pelos anos 30 e pouco, a gente já tinha a experiência da Escola das Relações Humanas no Trabalho, lembram da aula passada? As ideias do Taylor e Ford já estavam sofrendo alguns questionamentos, não é? E neste contexto que a gente viu dos anos, a linha do tempo 50, 70, onde o ser humano era importante, o processo da psicologia organizacional e do trabalho começou a criar ideologias, subjetividades e aproveitar ideologias e subjetividades para que, como é que nós podemos tratar os seres humanos como humanos e como é que a gente consegue fazer que esse povo trabalhe? Era esta a grande questão. Ao contrário do que pensava Ford e Taylor, olha, quem não trabalha está demitido, acabou, etc. Ou como pensava o pessoal da Escola de Relações Humanas, lá do Elton Mayo, vamos dar toda uma condição maravilhosa. Não, então você percebeu o seguinte, a chave era que as empresas eram de fato um conjunto de grupos. E estes grupos trabalhavam integrados entre si, e a chave da questão era o seguinte: como que eu consigo o compromisso das pessoas? De onde vem o compromisso? Por que é que as pessoas vão trabalhar se não tiver um capataz em cima dela, ou se não tiver a cenoura ali para o burrinho correr atrás, ou aquelas histórias lá que eu gosto de contar lá do Herzberg, que nós vimos na Escola de Relações Humanas no trabalho e vimos isso, tá bom? Aí surge um cara que provavelmente que vocês da psicologia já estudaram, esse fulaninho, ele se chama Kurt Lewin. Kurt Lewin foi ele que inventou o nome dinâmica de grupo. E por que ele deu esse nome de dinâmica de grupos? Justamente porque os grupos têm dinâmica. E a dinâmica desse grupo é o seguinte: existem forças que empurram a eficácia do grupo para baixo e forças que empurram a eficácia do grupo para cima. Entendo eficácia como aquilo que pode ser produtividade, produzir mais, desempenho, não importa. Você pode medir a produtividade, a eficácia do grupo como você quiser. E a eficácia é o seguinte: o grupo está fazendo o que ele tem que fazer, tá? É isso que tem. Nós queremos que ele faça bem. Essas forças que estão em jogo, elas são dinâmicas. Então existe um conjunto de forças restritivas que empurram a eficácia do grupo para baixo, um conjunto de forças impulsionadoras que impulsionam a eficácia do grupo para cima. A chave é o seguinte: dentro dessa dinâmica e num contexto de um grupo existem forças para baixo e forças para cima. Como é que eu tenho que trabalhar com elas? Esta é a grande questão que foi trabalhado para o Kurt Lewin. Kurt Lewin era meu companheiro, não é? Ele era físico e ele estudava os campos de força. E era um sociólogo, e ele conseguiu fazer uma junção aí entre os conceitos de física e os conceitos de sociologia. Onde é que entra esse conceito da física no campo de força? É que tudo que acontece dentro do campo de forças. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia pegar um lápis e jogar no chão e falar: viu, o lápis caiu porque nós estamos no campo de força da gravidade da Terra. Tudo que está aqui vai cair porque tem esse campo
esse campo de força. Então, é neste conjunto dinâmico não é estático, né? Todo esse conjunto dinâmico que acontecem, e esse conjunto é gerado, né, pelo choque das impulsionadoras e das restritivas. Naquele exercício do Harwood que vocês fizeram, e a tia Cleia está trabalhando com ele agora, vocês podem ver na página, no slide número 8 dos nossos slides, vocês vão ver que para um processo de dinâmica de grupo, alguns autores que nós já estudamos, o Max Weber, lembra, tem que pegar a aula passada, e o Elton Mayo, eles compunham as forças restritivas. Quando nós acionávamos essas forças restritivas, derrubávamos a eficácia do grupo. O que em Harwood se descobriu? Se descobriu, pensando em Kurt Lewin, se descobriu, junto com Bradford, que vamos falar dele, que vamos falar dele já já, se descobriu que existem forças impulsionadoras. Ora, quem é dominante? Não há dominante. Aí que está a beleza, a dinâmica do grupo, é que essas coisas estão juntas, uma das outras, acontecendo ao mesmo tempo. Aparece aqui no slide número 8 o Elton Mayo, que ele não apareceu lá nos estudos de Harwood, e não apareceu também o Barnard, que nós vamos falar dele, mas ele é um grande guru do comportamentalismo. Então, repara que essas forças estão presentes. Como é que essas forças criaram as relações trabalho-empresa? Lembra aquele slide lá que a gente mostra, que tem os 4 quadrantes lá azuis? Bom, então, a estratégia, que era uma estratégia da empresa, como é que eu trabalharia com os trabalhadores, com aquelas operárias de Harwood, mas depois, lá pelos anos 50, isso foi muito utilizado pelos principais autores, é o seguinte. Então, eu substituo, veja que bacana, eu substituo a pressão e controle dos chefes pelo compromisso, e esse compromisso vem da onde? Da participação dos trabalhadores na definição das metas. Olha que legal. Se aquelas operárias de Harwood, ou com os estudos das teorias comportamentalistas, ou das estratégias de psicologia organizacional comportamentalistas, obtenha o compromisso que você não precisa ter chefe controlando. E você vai obter o compromisso quando o trabalhador vai definir as suas próprias metas. Muito bem. Quando isso funciona, há um degrau nessa estratégia de psicologia comportamentalista. As metas e estratégias de controle são definidas pelos próprios trabalhadores. Veja, primeiro degrau, o trabalhador define a meta. Nós trabalhamos com o compromisso, o trabalhador começa ele mesmo a controlar as suas metas. Cada um trabalha entre si? Não, Quem trabalha é o grupo. A pressão do grupo é mais forte do que a pressão do chefe. Veja como isso pode ser aproveitado. Vamos pensar lá para frente, vamos ver o pós-fordismo, vamos comentar essas coisas. Por enquanto, estamos ainda em Harwood. Muito bem. E depois? E por que é o que os trabalhadores, então, já vão definir a meta? Por que não define meta fraquinha? Por quê? Porque a gente cria um compromisso do grupo para ser bom, para ser vencedor, para ser excelente. De tal maneira que aumentar as metas é o controle do próprio trabalhador. Veja que maravilha que se consegue com a psicologia organizacional, neste período comportamentalista. Primeiro, envolve todo mundo e eles vão controlar ou vão definir as suas próprias metas. O grupo é poderoso, é forte, e ele define as estratégias e como controlar. E, finalmente,
O grupo é tão imbuído que nós temos que vencer, que ele aumenta a meta e controla pelo próprio grupo. Viu só o que os psicólogos organizacionais fizeram? Aí, vou falar aqui de alguns gurus. Vou falar rapidamente, porque é melhor que depois vocês tenham os slides. Eu estou no slide 10 e eu falo do Kurt Lewin. Tem 3 ideias do Kurt Lewin que a gente tem que pensar das estratégias, né? O comportamento das pessoas é resultado de um campo dinâmico. Então, força impulsionadora, força restritiva. As pessoas se comportam em função de como elas percebem o ambiente de trabalho. Portanto, o ambiente de trabalho cooperador, participativo, envolvedor, levam as pessoas a cumprir aquelas estratégias que eu falei agora há pouco. E as estratégias, atenção, buscam ajustar as características do campo. Então, que forças impulsionadoras, que forças restritivas, como eu vou trabalhar com a dinâmica dessas forças para criar um campo de autocontrole dos trabalhadores. Isso é o nosso amigo Kurt Lewin, que criou a teoria do campo psicológico, tá bom? Eu falei do Barnard agora há pouco, né? Quem é o ilustre Barnard, né? Como é que eu posso fazer para que as pessoas sejam eficazes? A gente viu que não adiantava controlar lá igual lá no Charles Chaplin, não adiantava estar dando cesta básica com melhor qualidade na mortadela, né? Que isso não era muito importante. Importante é criar processos de comunicação. Estimular que as pessoas se comuniquem. É fatal. Quando eu vou fazer uma reunião com o presidente de uma empresa que ele vai contratar o trabalho, ele fala, olha, o pessoal aqui não se comunica, não sabe trabalhar em equipe. É fatal. E eles têm razão, né? Agora, eles não pensam em trabalhar em equipe, se comunicar, etc. Né? Ele quer, na verdade, uma maneira de controlar, de aumentar a produtividade. E veja, não estou falando mal, estou dizendo que esta é a realidade, né? Bom, e eu tenho que persuadir as pessoas a contribuir com sua ação para um propósito comum. Então, o grupo cria uma pressão que a pessoa se vê obrigada a ter o meu propósito ser o propósito do grupo. Está na moda agora falar propósito. No último congresso lá do CONAR que eu fui fazer uma palestra, 70% das palestras era propósito. Um chato perguntaria, propósito de quem, cara pálida? Não é? Outra coisa do Barnard é que nós temos que convencer as pessoas a sacrificar sua própria vontade em benefício da cooperação. Você percebe que cooperação, contribuição para o bem comum, tudo isso ninguém pode falar mal. Isso é muito bacana. Agora, repara que por trás disso existe todo um contexto de criar subjetividades para que o controle seja feito do próprio grupo, ou pelo próprio grupo. Bom, e daí? Onde que entram as subjetividades? Né? Eu costumo brincar quando eu falo dessas coisas, né? Do meu tempo lá de ginásio, que o professor falava, olha, vai cair na prova. Não vai ter prova no final, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, brincando, para fazer o trabalho de conclusão que vocês vão fazer, é preciso lembrar essas coisas que eu vou dizer agora. Que subjetividade que nós vamos fazer? Então, primeiro, eu preciso promover a crença na existência de um propósito de vida que é vinculado às exigências do trabalho. Veja lá nas palestras do CONAR que eu estava dizendo, né? Todos os palestrantes, propósito, mas não é propósito da vida. O propósito da vida de uma pessoa pode ser pescando na praia, lendo um bom livro,
namorando, sei lá, né? Mas ele é obrigado a estar às 5 da manhã lá na fábrica, tal. Então eu tenho que dizer para ele que o teu propósito é fazer um trabalho excelente. Bom, eu preciso rever e renovar os propósitos individuais a cada mudança necessária à eficácia organizacional. Ainda aquele presidente que fala, olha, o pessoal não se comunica, é preciso que eles trabalhem em equipe, e ele acaba falando qualquer coisa, é o seguinte, a empresa tem que mudar. Né? Mudar para quê? Muitos livros aí que falam sobre mudança, capítulo dos meus livros eu falo sobre mudança. Agora, mudar para quê? O que nós temos que mudar? Quando muda esse complexo dinâmico da empresa e do mundo, nós temos que mudar os nossos valores, as nossas subjetividades, para que eles sejam adequados àquelas demandas psicossociais, né, das estratégias empresariais. Mude não para mudar a si mesmo, né? Mude para servir a alguma coisa que muitas vezes não está naquilo que é a tua vontade. E valoriza atitudes como orgulho de ser trabalhador, cumprimento das metas, participar de um grupo vencedor. Então, essas são as subjetividades. A crença na existência de um propósito de vida que tem a ver com aquilo que o trabalho exige. O meu propósito individual deve ser mudado para que ele seja necessário, um propósito da eficácia organizacional. E a minha atitude como ser um trabalhador, um cumpridor de metas, e eu participo de um grupo vencedor. Estas são todas as subjetividades do comportamentalismo. Falando mal do comportamentalismo o tempo inteiro? Não, absoluto. Neste período, ainda que o termo recursos humanos algumas pessoas critiquem, não, é recurso, não, mas são humanos, são humanos. Neste momento tem outro guru aqui que eu tenho que falar, é muito importante, o Leland Bradford. Este cara, ele criou um conceito de desenvolvimento organizacional. Nos meus começos de consultor, eu fazia trabalhos de Dell. Então, as empresas me chamavam para trabalhar com desenvolvimento organizacional. Era um processo que utilizava as dinâmicas de grupo, comunicação, mudança, tudo isso, mas não como esses livrinhos de autoajuda fazem hoje, não. Falava isso de uma maneira científica, não é? Muito bem. Primeiro, se fazia trabalho para desenvolver o relacionamento dentro dos grupos e entre os grupos. Tinha que criar confianças e crenças recíprocas. A interdependência, a responsabilidade compartilhada. A participação era a responsabilidade multigrupal. A tomada de decisão era compartilhada. O compartilhamento e responsabilidade pelo controle dos resultados. E solução de conflitos através de negociação e solução de problemas através do próprio grupo. Isso gerou um conjunto de treinamento, desenvolvimento. Eu escrevi artigos, e até hoje, né, os meus livros ainda hoje em dia tratam dessas coisas, tá bom? Muito bem. Então, desenvolvimento de grupo, desenvolvimento organizacional, grupos de melhoria, tudo isso faz parte dos modelos aí do Leland Bradford. O que acontece? O último slide aqui hoje, o slide da 14º slide. Né? Cada época, e nós vamos mostrar, são aqueles gurus. Veja, guru não significa os grandes cientistas que produziram resultados, mas dá para ver quais são os livros mais vendidos. Vai ser interessante acompanhar isso através das nossas aulas. Né? Repara que nós temos aqui o livro Motivation do Maslow.
Todo mundo conhece a pirâmide das necessidades do Maslow. Olha o livro dele, A Teoria do Comportamento, da Motivação Humana. O Maslow era lido. Esses caras eram cientistas, tá bom? A teoria, né, a teoria dinâmica da personalidade do Kurt Lewin, outro cientista, tá bom? O Peter Drucker, o famoso Peter Drucker, quando eu falei aqui de eficiência e eficácia, tinha aí o Peter Drucker que criou duas definições: gerenciar é produzir resultados através de pessoas, ser eficaz é fazer o que deve ser feito, ser eficiente é fazer bem feito. Essas coisas criavam toda uma... a gente falava essas coisas nas palestras, né? E tem o Schein, né? O Schein que falava de liderança. Esse Schein também outro cientista. É muito interessante comparar esses gurus dessa época, da Era de Ouro do comportamentalismo, com os de agora. Muito bem. O que vai acontecer agora? Nós vamos trabalhar, e a Cleia já deve ter produzido para mandar para a gente. Ela vai pegar, eu vou voltar aqui no meu mapa com os slides, lá o slide número 8, onde aparece Max Weber, Taylor, Elton Mayo no restritivo, Kurt Lewin, Bradford, Barnard nas impulsionadoras, e ela vai mostrar para vocês aquela lista lá que vocês estudaram, das 20 frases, não é? Das 20 estratégias. Quais eram as restritivas, quais eram as impulsionadoras. E nós vamos dar um jeito de bater papo a respeito delas, tá bom? Depois da gente estudar este material aqui da dinâmica de grupo, nós vamos esclarecer as dúvidas, etc. E vamos falar da aula que vem, onde nós vamos falar nessa era de ouro que era aqui no Ocidente, o que estava acontecendo no Japão. Então, o grupo B vai apresentar para nós a reconstrução do Japão e vai trabalhar com o Plano Colombo, os tigres asiáticos e a cultura do confucionismo. O grande desafio é vocês colocar essas coisas todas fazendo sentido numa apresentação. Muito obrigado e a gente continua a aula, tá bom? Até já!